Tá bom então, queridos? Nós vamos meditar nesse texto nessa manhã, porque desde a criação, eu quero que você entenda nessa manhã pela Rádio Semeador de Esperança, desde o início da criação, Deus ele demonstrou que ele não te forçaria a nada. Ele demonstrou que teria respeito à minha e à sua vontade, a minha e a sua decisão. E a palavra diz que ele criou Adão e Eva livres, os amou, os orientou, mas deu a eles o direito de escolha. E Deus ele não mudou na sua essência. Até hoje Deus continua o mesmo, querido. Deus ele é o mesmo Deus, ele é o mesmo Senhor. E ele tem dado ao ser humano essa liberdade de escolha. Essa liberdade de fazer aquilo que bem entender da sua vida. Claro, tem um preço a pagar? Com certeza vai ter, né? As nossas decisões ela vai gerar para nós talvez algo muito prejudicial. Mas Deus ele não nos força nada, querido. Porque se forçasse as pessoas a fazerem o que Deus quer, com certeza todos seriam salvos. Mas a gente sabe, a própria palavra ela diz que nem todos serão salvos. Nem todos querem Deus, nem todos querem ir para o céu. Nem todos querem ter paz, nem todos querem viver em harmonia. E aí você vai fazer o quê? Deus vai fazer o quê com essas pessoas que não querem a oportunidade de Deus comandar a sua vida? Né? Quando o povo de Israel estava ali, Deus, né, no Gideão, com Moisés, com todo aquele povo lá, libertando aquele povo, e de repente o povo de Israel diz: não, nós queremos um rei. Mas eu sou o rei de vocês. Não, mas toda nação tem um rei, nós queremos um rei físico. E que a palavra de Deus diz que então Deus providenciou um rei para aquele povo. Com certeza com o coração doído, porque ele achou que ele é Deus, ele sabia, mas Deus queria continuar como Deus e Senhor e Rei daquele povo, mas eles preferiram outro rei. Então isso é só para ilustrar para você que Deus ele não força ninguém a nada. Ele poderia forçar aquele povo, né? Ou quem sabe usar uma autoridade e dominar aquele povo, mas não. O amor de Deus jamais aprisiona, meu irmão. O amor de Deus jamais lhe prende. Você entendeu? O amor de Deus é aquele amor que conduz à liberdade. John Lennon ele tinha uma frase que ele dizia assim: se você ama alguém, deixa aí. Se ela voltar, é sua. Se não, nunca foi. Então é isso que Deus ele age com a nossa vida. Ele nos ama de uma forma tão grande, tão especial, que o amor de Deus ele tem dado liberdade. Ele tem nos dado assim a tranquilidade de saber que ele nos guia se a gente quiser. É o tipo de amor que nos deixa à vontade para fazermos o que quiser. Quando nós lemos em Deuteronômio 30:19, nós vemos que mais uma vez ele demonstra a liberdade que ele nos dá ao nos entregar a responsabilidade da minha escolha, querido. Deus ele me deu uma liberdade de forma assim que, olha, vida ou morte, você vai querer o quê? É tipo aquele assim, ó, só tem Deus lhe faz uma pergunta, lhe dá duas opções e ainda lhe diz assim: olha, eu acho que vida é melhor. Você entendeu? Então Deus diz assim: vida ou morte, qual vai escolher? Céu ou inferno, qual vai escolher? E de repente muitas vezes a gente ainda prefere escolher ao contrário. É uma responsabilidade nossa, querido. Sabe por quê? Para que amanhã ou depois ninguém chegue diante de Deus ali quando houver aquele julgamento do trono branco, e que chegar e falar assim: ah, Deus, mas eu não sabia. Ah, Deus, mas... Você entendeu? Meu querido, você sabia.
Você tinha liberdade de fazer o que você bem entendia. Então, esse verso ele fala sobre a vida e morte, e ele nos aconselha, Deus nos aconselha a dizer, olha, é melhor vocês escolherem a vida. Não é isso que diz lá no texto lá? Eu proponho para você hoje e tomo testemunho contra ti, que eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, rapaz. Olha o que Deus está fazendo. Escolhe a vida é melhor. Escolhe o caminho estreito, escolhe a porta estreita, isso é bem melhor para você. Mas, querido, nós estamos tão envolvidos, muitas vezes, com esse mundo, que nós não queremos para nós coisas, sei lá, eternas, vindouras, de outro mundo, de um céu diferente que eu ainda não sei, não pego, não conheço. Então estamos todos os dias, querido, decidindo algo que afetará a nossa trajetória. E muitas vezes o futuro da nossa família também. Porque além da gente muitas vezes afundar, a gente afunda a nossa família também. Com ensinamentos errados, com decisões erradas, com atitudes erradas. Quantas decisões são tomadas, irmão, por um impulso, né? E os frutos são colhidos por toda a vida. Aquela pessoa que encontra um amante na rua e sai com essa amante achando que mas é só um momentozinho e de repente você destrói o seu casamento, você destrói a vida dos seus filhos por um momento impensado, por uma decisão impensada, por uma liberdade de você decidir o que você quer fazer. E infelizmente, irmãos, esses frutos, eles muitas vezes eles vagueiam, eles andam, eles viajam pela vida toda dessa família, dessas pessoas, né? Pessoas que amamos, elas podem sofrer muito por algo decidido de forma impensada, de forma não calculada. Nós precisamos ser conscientes, irmãos, e fazer bem os cálculos da nossa vida, da nossa decisão. O que eu quero, né? Quem eu quero para me guiar? Quem eu quero para estar ao meu lado? A quem eu posso recorrer nesse momento de dificuldade? Então, querido, só depende de você. Só depende de você a decisão de seguir a Jesus ou não. A decisão de escolher o melhor caminho ou não. E principalmente, eu digo para você nessa manhã, só depende de nós a decisão de optar pela ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é Ele que nos traz a consciência da justiça, do juízo, do pecado. O Espírito Santo é aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. É aquele que traz para nossas vidas a orientação do que é melhor. A única coisa que precisamos é ter sensibilidade de ouvi-lo e, claro, de tomar essa decisão, que a decisão é sua. O Espírito Santo sempre estará pronto para nos guiar, meu irmão. E ao contrário do que muitas vezes nós fazemos, andando por caminhos errados, o Espírito Santo vai nos guiar pelo caminho certo. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão, nessa manhã, pelo rádio, você não está vendo a minha carinha linda, que pena. Mas a Bíblia diz assim, se nós formos insensíveis, irmãos, se nós formos aquelas pessoas desligadas ou rebeldes, né, persistindo em trilhar o caminho da nossa própria vontade, da minha própria opinião apenas, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo não vai insistir com você, meu irmão. Ele não vai te forçar a você mudar aquilo que você quer fazer, embora isso lhe cause uma profunda tristeza. A palavra de Deus diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque por decisões erradas que nós tomamos, por caminhos errados que nós trilhamos. Então que nessa manhã a gente possa entender o seguinte: vida ou morte está em tuas mãos, né? Céu ou inferno está em tuas mãos, porta larga ou estreita está em tuas mãos.
O mundo, a igreja, está em tuas mãos. Você tem o livre-arbítrio, né, de decidir aquilo que você quer, queridos. Todos nós enfrentamos muitas oportunidades para obedecer ou desobedecer a palavra de Deus. No nosso dia a dia, nas nossas andanças, a gente passa por momentos que você tem essa decisão. Continuo no caminho de Deus ou não? Conta uma história que um pai chamou um filho, né? Tava passando assim uns apertos e falou assim: filho, vamos fazer o seguinte, vamos roubar milho. Vamos lá na fazenda do fulano lá roubar um milho. Aí, né, a família cristã, o filho foi com o pai. Aí o pai chegou perto da cerca, né? Falou assim: ó, meu filho, já olhei para a direita, não tem ninguém. Olhei para a esquerda, não tem ninguém. Aí o filho perguntou: meu pai já olhou para todo lugar? Já olhei para a direita, olhei para a esquerda, olhei para frente, olhei para trás. O senhor tem certeza, meu pai, que o senhor já olhou para todo lugar? Já olhei para os 4 lados. Ele falou: mas o senhor já olhou para cima? Imagina você. Ou você olhou para ver se Deus está permitindo, se Deus não está olhando, se Deus não está vendo as suas atitudes? Então, querido, o mundo ele oferece opções para você. Você erra se você quiser. Você entra por ele se você quiser. Então que nessa manhã você possa entender que você é alguém soberano sobre você mesmo, sobre a sua vida. E se hoje você decide vida ou morte, está em tuas mãos. O mundo, eles oferecem essas opções que muitas vezes resultam em morte. Porque nós deixamos de obedecer o Espírito para obedecer a nossa carne. E a Bíblia diz que o fim de toda carne é a morte. Amém, querido? Está entendendo aí? Está seguindo? Né? Talvez você não está me vendo aqui com a minha expressão de, né? De sei lá como é que chama essa expressão aqui, mas que você possa entender como Deus ele tornou importante a ponto de você ter essa autonomia de escolher diante de Deus, de você virar para Deus e falar para ele: ah, eu não te quero, e acabou. Claro, vai chegar o momento, né, do julgamento, e aí quando a gente dizer: oh Deus, você lembra de mim? Deus: eu não sei nem quem você é, por isso afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, vida ou morte está em tuas mãos hoje. O que você escolhe, meu irmão? O que você decide? O que você quer seguir? Essa é uma realidade que todos nós enfrentamos, querido. Então, se caminharmos segundo a vontade de Deus, claro, nós vamos ter a promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus para a minha vida? Vida e vida com abundância. Claro que existe um preço a ser pago, mas ele sempre vai valer a pena quando você opta por Cristo. Ah, mas a pessoa do mundo, a pessoa que está no mundo, ele vai para a festa. As pessoas que estão no mundo, ele goza de liberdade. A pessoa que está no mundo, ele pode comprar uma Hilux, ele pode fazer isso, e eu sirvo a Deus e não chego a lugar nenhum. Imagina, querido. Eu só digo uma coisa para você. Jesus ele disse assim: se nós pensarmos somente nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós pensarmos só no aqui e agora, só no meu umbigo, só na minha, né, na minha bonança, eu serei o mais miserável dos homens. Mas se eu voltar as minhas vistas para o que é eterno, claro que é difícil, não é tão simples como viver num mundo de abastança e que não vai me conduzir à vida eterna. Mas vai valer a pena, querido. Vai valer a pena você ter se esforçado um pouquinho mais para obedecer ao Senhor Jesus. Vai valer a pena você ter trilhado esse caminho um pouquinho mais. Porque a morte ela é tão rápida, querido. A Bíblia diz assim que o homem na sua robustez ele pode chegar aos 70, 80 anos. Mas a partir daí é só canseiro e enfados. Eu nasci ontem, poxa vida. Eu me lembro ainda que eu estava ali naquele berço ali em Candiba. E hoje eu já estou com quase 60 anos.
Você tá doido? Passa rápido demais, velho. Quando você menos abre os olhos, ó. Já tô velhinho, fiquei velhinho. Já tô indo encontrar com o meu Senhor Jesus. Oh, meu pai, escolha hoje o que é bom para você, meu querido. Ainda que pareça tardio, ainda que pareça difícil, ainda que pareça duro, mas esteja na presença do Senhor e eu tenho certeza que a paz dele, eu tenho certeza que a graça que excede todo entendimento, ela vai encher seu coração. Ela vai trazer para você assim momentos tão espetaculares que você vai poder dizer, poxa vida, valeu a pena. Valeu a pena estar com esse Deus, valeu a pena estar pronto para levar essa cruz, estar pronto para poder trilhar esse caminho que o Senhor escolheu para mim. Amém, queridos? Então que você nessa manhã possa entender isso e possa orar comigo e dizer, Pai amado, eu escolho obedecer a Tua palavra. Ainda que talvez eu não seja tão digno, Senhor, eu não seja tão assíduo, mas eu escolho obedecer a Tua palavra. Que a minha vontade seja a Tua vontade sempre, Senhor. Pai querido, eu escolho também a Tua vida na minha vida, a Tua vida em mim, pois eu sei que Tu me amas e vai me conduzir pelo que é melhor para mim. Não pelo que os meus olhos enchem, ou não pelo o que eu quero, mas aquilo que é melhor. Eu decido nessa manhã, Senhor, deixar a minha vida em Tuas mãos. Querido, é uma oração que você pode fazer. Você pode dizer, Senhor, perdoa-me por ser tão teimoso, tão cabeça dura em determinados momentos, né? E querer fazer aquilo que eu acho que é o certo. Mas eu gostaria de aprender mais contigo, Pai. Eu gostaria de me submeter à Tua palavra e de poder viver esse dia, Senhor, como aquele dia que Tu preparaste para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então que Deus abençoe a sua vida, né? Que você possa entender como você é importante para Deus, como esse caminho e essa decisão que você tomar vai ser importante para você, porque ele nos deu essa abertura de vivermos dias na sua presença. Mas eu e você só precisamos estar apto a viver esse dia. Estar pronto a ter essa coragem de dizer, Senhor, a minha vida eu entrego a Deus, os meus caminhos eu entrego a Ti. Que nós possamos entregar nossa vida, os nossos caminhos ao Senhor e dizer, Senhor, cuida de mim. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem sido fiel, Tu tem nos ajudado, Tu tem nos guardado. E agora hoje, nessa manhã, Senhor, eu estou sabendo que existe dois caminhos. Hoje, nessa manhã, eu aprendi que eu tenho a liberdade de escolher, mas eu escolho a Ti, eu escolho Deus. Né? Lembra daquela música de Tales? Eu escolho Deus. Que você faça essa escolha nessa manhã, querido. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Eterno Deus, mais um dia, Senhor, mais uma devocional na Tua presença, Senhor. E hoje nós aprendemos, Pai, que a Tua vontade ela é sobre nós, Senhor, uma vontade aleatória. Tu não nos força nada, esse amor, essa vontade de nos servir, Senhor, de nos amar, ela nos deixa em liberdade para escolher, Senhor. Mas nós escolhemos a Ti nessa manhã. Eu tenho certeza que cada um daqueles que nos ouve agora, que nos ouvirão, Pai, porque estaremos refazendo esse vídeo, dos que nós pedimos a Ti que Tu fale em seu coração e que derrame sobre a vida deles, Senhor, essa certeza que decidir por Ti, Senhor, é a melhor decisão, é o melhor caminho a ser tomado, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, né, por ter ficado comigo, mesmo com toda essa dificuldade de transmissão, né? Mas eu não sei o que aconteceu, eu vou analisar aqui agora. Mas a gente, graças a Deus, a gente não vai parar. Interessante, eu levantei hoje, queridos, assim, era 4 horas. E eu falei, meu Deus, eu não vou fazer essa live. Hoje tá tão frio, eu tô sentindo frio, eu não vou. Aí, mas não consegui, o olho ficava arregalado, o olho não grudava mais. Aí eu falei, vou levantar. Levantei e chega aqui esse computador. Não é o computador, não é você não, brincadeira. Não é o computador. Daqui a pouco ele revolta também e dá o piripai. Mas alguma coisa está acontecendo no próprio YouTube que não está
né, transmitindo o vídeo. Mas nós vamos resolver. E amanhã de manhã nós vamos estar aqui. Se daqui não, eu vou estar no acampamento, mas vamos estar transmitindo de lá. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, querido. Em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor ele esteja no seu coração, com a sua família, e que você tenha um dia abençoadíssimo na presença do Senhor. Tá bom? Fique em paz, fique com Deus e obrigado por estar conosco aqui.